No final da década de 1990, muitas pessoas se interrogavam se o mundo duraria até à passagem do novo milénio. Chegou o ano 2000, mas o mundo continuou. Alguns observadores afirmaram que o cálculo do tempo estava errado e que 2001 é que era o ano exato para o início do novo milénio e que daria lugar à grande catástrofe. Mas ainda aqui estamos. Apesar do desenvolvimento das tecnologias e dos sucessivos aumentos da longevidade à custa das descobertas da ciência médica, creio que quase todos, sem exceção, sentimos que o velho planeta está cansado e chegado ao fim. Nos noticiários, mesmo os jornalistas seculares comentam por vezes como o mundo parece estar a abeirar-se de uma grande crise, seja ela política, ecológica, económica, militar ou uma conjugação de todas elas. Não é necessário ser-se crente no Apocalipse bíblico para perceber que o mundo parece oscilar no limiar de uma catástrofe de algum tipo. Mas nada disto nos deve surpreender. Afinal, praticamente todas as profecias bíblicas que referem os tempos do fim apresentam uma previsão um tanto ou quanto sombria do mundo antes da segunda vinda. E, para surpresa de alguns, é precisamente este o mundo em que estamos a viver. A grande pergunta é: quando é que Jesus vai voltar? Para responder a esta e a outras perguntas, temos connosco de novo os nossos residentes, o pastor Daniel Vicente e a Vanessa Ferreira. Dou-vos as cordiais boas-vindas e as minhas saudações. Como é que nós podemos ter a certeza acerca da vinda de Jesus se esse anúncio já está a ser feito há tantos anos sem que realmente esse acontecimento se tenha verificado ainda? A partir do momento em que nós acreditamos que a Bíblia é verdade, é óbvio que vamos acreditar que o que lá está escrito também é verdade. Então, se o que lá está escrito é verdade, Jesus já veio. Se Jesus já veio, Jesus preferiu algumas palavras que nos dão indicação exata de que ele vai voltar uma segunda vez. E quem é que não conhece a promessa que é feita em João 14, 1 a 3? Portanto, isto é conhecido de muitos, são 3 versículos que todos nós sabemos quase de cor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. Portanto, aqui começa a primeira indicação. Eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Atenção, e se eu for, portanto, se eu acredito e se eu não questiono qualquer palavra que aqui está escrita, e se aqui diz com todas as letras, se eu for, nós todos sabemos que Jesus foi, ressuscitou e foi para o céu. Portanto, a primeira parte da promessa é cumprida. Agora, tem 2 hipóteses. Ou eu acredito em tudo, ou eu não acredito em nada, porque depois não tem lógica estar a acreditar em meias coisas, exatamente. Se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Há o raciocínio lógico, mas há também o raciocínio de fé, não é? Porque está baseada na fé, a fé na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus nos diz, não é? Não uma fé cega, não uma fé de que é isto porque é. Não. Existe um fundamento, existe uma fundamentação, digamos dizia assim. Que Jesus vinha, como disseste, exatamente, veio. Disse que aconteciam umas certas verdade. coisas, aconteceram. Isaías e Daniel falam de acontecimentos que no Apocalipse são falados outra vez. Portanto, existe esta coerência que nós já falámos em semanas anteriores. Portanto, esta é apenas mais uma. E, pessoalmente, eu encaro-a exatamente desta maneira, como mais uma, mais nada. Há uma série de acontecimentos que estão relacionados, pelo menos o texto bíblico, em alguns dos textos, principalmente um texto conhecidíssimo, o próprio Sermão Profético de Jesus, em Mateus 24, encaixa alguns acontecimentos em relação à proximidade da vinda de Jesus. Como é que nós hoje, na sociedade pós-moderna, podemos perceber ou detectar essas realidades? Bom, o homem pós-moderno é um homem que se inquieta, é um homem que vê poucos horizontes à sua frente e, pela graça de Deus, a Bíblia
não nos deixa sem luz, não deixa que o sol se ponha lá no horizonte sem nós sabermos que ele vai nascer no outro dia. Para além dessa promessa que a Vanessa acabou de mencionar, de João 14, 1 a 3, o profeta Daniel, que mencionámos aqui há umas semanas atrás, no seu capítulo 2 e no verso 44, ele vai dizer o seguinte, diz Daniel 2:44, diz assim: mas nos dias desses reis, portanto, lembram-se que havia aquela sucessão de reis que nós falámos de Daniel 2, no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Ou seja, este homem, que é o homem dos nossos dias, que não vê horizontes, pode olhar para aqui e dizer, finalmente, então, há esperança. Finalmente, apesar destas coisas todas indicarem que isto vai de mal a pior, mas quando tudo desaparecer, Deus, o Deus do céu, levantará um reino que será para sempre. Não temos que ficar com medo em relação ao futuro quando temos esta esperança na segunda vinda de Cristo e no estabelecimento do seu reino, não é? Muito bem. Alguns cristãos, e são muitos aqueles que pensam assim, pensam ou declaram que, de facto, Jesus virá pela segunda vez, mas que esta vinda é uma vinda espiritual. Nós, adventistas, não estamos de modo nenhum de acordo com esta posição. Como é que nós podemos fundamentar biblicamente uma posição contrária de que Jesus virá pela segunda vez apenas em espírito, em que alguns apenas poderão aperceber-se? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ao falar dessa segunda vinda, ele diz, a partir do versículo 12, diz que, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E depois vai falar sobre esta questão e até argumenta um pouquinho filosoficamente, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, lá está, é vã a vossa fé. Não tem lógica nenhuma estarmos a acreditar em alguma coisa que vai acontecer, se isso não aconteceu. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E depois ele continua a descrever e depois diz-nos mais à frente, descrevendo todo este episódio, ele vai-nos depois descrever como é que vai acontecer esse momento da vinda de Cristo. E diz-nos assim, mas semeia-se, portanto, diz-nos, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal e depois o espiritual. O primeiro o homem da terra, o terreno, e o segundo homem, o Senhor, que é do céu. Qual o terreno? Também os terrenos. Qual o celestial? Também os celestiais. Mas agora vos digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem dar o reino de Deus, nem corrupção herda a incorrupção. Aqui vos digo um mistério. E depois diz, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, alguns pegam-se àquela parte que, estão a ver, então há o corpo carnal, também há o espiritual, isto é tudo espiritual? Não. Ele diz assim, calma, isto é um mistério, porque num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Portanto, não é uma coisa espiritual, é uma coisa que vai acontecer
ante a última trombeta, ou seja, num momento específico. Portanto, pelo menos é audível. É audível, Exatamente, sim. é audível, e diz-nos que todos seremos transformados. Portanto, será alguma coisa que será vista num abrir e fechar de olhos, como aqui diz. E isso é o que vai acontecer e não é uma questão espiritual. Porque diz também aqui que, nesse momento, tragada foi a morte na vitória. Que eu saiba, a morte ainda não foi tragada. Ainda continuamos, infelizmente, a ver os nossos queridos e os nossos amigos a morrerem. Portanto, este acontecimento não pode ser só um acontecimento espiritual, que aconteça na vida de cada um. Não podemos transportar isto para a morte, para o pecado, porque diz-nos aqui que todos seremos transformados, até os que já morreram, porque serão ressuscitados. Portanto, isto não tem a ver com um enquadramento Apenas pessoal. no plano espiritual. Não pode ser. Há um só outro no plano. texto da Palavra de Deus que nos diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. O verá. Exatamente, Portanto, Apocalipse. Exatamente. Portanto, a segunda vinda de Cristo é algo visível, Eis algo que vem com as nuvens visível, do céu e Exatamente, a todo o olho. exatamente. algo real e não apenas Exatamente. no plano espiritual. Sempre foi importante, principalmente para os cristãos adventistas, esta questão da segunda vinda de Cristo. No entanto, por vezes percebemos que a Igreja se deixa ir um pouco, não é? Naquela imagem da Igreja de Laodiceia, Exatamente, um pouco esmorecer nesta esperança. Há algum aspecto que vocês queiram ressaltar neste tema acerca da necessidade de estarmos expectantes em relação à realidade próxima que é a vinda de Cristo? Algo muito importante é que nós não podemos esquecer de... Primeiro, nós não sabemos quando é que Jesus vem. Mas Jesus, para mim, pode vir daqui a 2 ou 3 minutos se eu morrer. Como pode vir daqui a alguns anos, se Jesus achar que é daqui a 10 anos a altura indicada para vir e que eu serei uma daquelas que estará viva na altura. Em Tessalonicenses 4... Tais que será Exatamente. transformado num abrir e fechar de olhos. Exatamente. É giro porque Paulo escreve em Coríntios, em Tessalonicenses, no 1 Tessalonicenses volta a referir mais ou menos o mesmo. No capítulo 4, a partir do verso 13, eu vou pegar um pouco no verso 15, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não pereceremos, não pereceremos, peço desculpa, os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido, lá está a história da trombeta, portanto, mais uma vez, exatamente, e esta coerência naquilo que é escrito em situações distintas, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, primeiro vão ser aqueles que, os que ressuscitarão serão aqueles que estão mortos, como é óbvio, não é? Mas serão aqueles que vão ser, exatamente, e depois nós é que vamos juntar a eles. Portanto, aqui, penso que toda a gente e qualquer cristão adventista sabe disso e pensa nisso. Mas o que eu ainda acho mais importante do que isso e do que esta promessa, que é bem clara em vários, podemos citar imensas passagens, porque todas elas são coerentes naquilo, em dizer que Deus vem e pela ordem que os acontecimentos vão acontecer, pelo som que será Aliás, visível. A Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. Exatamente, sim. Mas tem um grande objetivo, é porque nós também estejamos preparados para, porque é algo que a primeira vinda já aconteceu e Deus sabia que ao escrever, ao estar a inspirar quem escrevia a Bíblia, teria a falar para mim. E eu já sei o que aconteceu, mas não sei o que vai acontecer. Portanto, há uma grande importância nisso. E volto a frisar que outra coisa que é extremamente importante não é... Sim, eu devo saber a ordem pela qual as coisas acontecem no fim. Sim, eu devo estar preparada para isso. Mas um dia o pastor Dá disse uma coisa muito interessante. Eu devo estar preparada para isso todos os dias quando deito a minha cabeça na almofada. Exatamente. Porque eu não sei se vou acordar amanhã. Nós assumimos sempre que amanhã vou acordar. Eu não sei se quando pegar agora no carro e me for embora para casa, se tenho um acidente. Não sei. Esperemos que não. Eu também espero. No fundo do coração espero. Mas lá está, são estes pequenos pormenores. E eu dizia, mas como é que eu posso estar preparada? Não. Quando tu deitas a cabeça na almofada, tu tens que estar ciente que no dia a seguir podes estar no céu. Exatamente. E
Sim, porque Aí a ressurreição pode ser imediata, porque se eu morrer é imediata, passa uma fração de segundo, digamos Porque assim. Não há tempo, o não há tempo tempo. não transcorre durante Exatamente. o tempo. Os que dormiram em Cristo estão a dormir em Cristo. Se estão a dormir, não são conscientes do tempo que Exatamente. passa. E a para mim ressurreição esta- é o acontecimento E para mim real, esta é que ocorrerá deve ser no algo... Aquilo que nós devemos retirar, o mais importante que nós devemos retirar, é que nós não nos devemos estar a preparar para algo que acontece daqui a não sei quanto tempo. Não, eu devo me estar a preparar para algo daquilo que vai acontecer daqui a Pode segundos. acontecer daqui a Pode acontecer. Pronto. E aqui há uma grande diferença. Eu, como sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas em cima do joelho, estar a pensar que uma coisa que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo eu não preparo. Ponto final, parágrafo. Eu sou mesmo assim, isso é uma questão pessoal. Há quem goste de fazer as coisas com calma, com o tempo. Não, eu em cima do joelho. Portanto, para concluir, nós devemos estar expectantes, mas para hoje, para agora. Para hoje, não daqui a um... Porque não sabemos quando será esse Exatamente. A grande esperança da segunda vinda assenta naturalmente naquilo que Cristo realizou por nós na sua primeira vinda. Afinal, que valor teria a primeira vinda sem a segunda? Temos muito boas razões para confiar no regresso de Jesus Cristo, independentemente de quando isso venha a acontecer. Quando se está à espera de alguma coisa durante muito tempo, é difícil manter a concentração. É fácil ser distraído pelo imediato e pelo urgente. Por vezes ficamos tão cansados com a espera que simplesmente desistimos. O mesmo se passa com a segunda vinda. Há tanto tempo que esperamos que podemos distrair-nos com as responsabilidades da vida e acharmos difícil manter o nosso nível de esperança e de entusiasmo a esse respeito. Acomodamos-nos muitas vezes a um estado de complacência, envolvidos com a vida, no dia-a-dia, as nossas responsabilidades no trabalho, na escola, na família. Estas coisas experienciam o nosso tempo e distraem a nossa mente. A única maneira de mantermos o ímpeto da esperança é permanecermos concentrados em Jesus. É importante que refresquemos no coração e na vida a sua promessa de regresso. E esse regresso que nos vai levar para casa com Ele. Ele virá outra vez. Jesus assim o afirmou. É realmente tão simples quanto isso. Não há ambiguidade nas suas palavras. Ele disse, virei outra vez. Sendo assim, esta não deve ser uma esperança com ansiedade, mas uma expectativa alegre e vigilante, pois a nossa redenção está próxima.